Olá! Olha quem está aqui de volta, a professora Antônia, né? Agora na sua forma real, né? Ontem me apresentei para vocês num personagem diferente, né? Em formato de um desenho que eu criei em Avatar, né? Criei para estar me ajudando aí nesses trabalhos de gravações das aulas, ok, meus amores? Mas hoje não, eu estou aqui euzinha, na minha forma real. E hoje, quinta-feira, 24 de setembro, nós vamos estudar disciplina português. Então, pegue o seu Golias, né? O nosso parceiro, e abra ele na página 91, onde nós vamos estudar a lição 17. Leiam lá para mim o título da lição 17, vamos ler. O sapo e o saco, né? E nós vamos continuar trabalhando com o gênero textual trava-língua, né? Quase ninguém me enviou o trava-língua que a professora pediu, né? Mas, enfim, é uma questão de leitura, é uma questão de treino, né? É uma maneira muito também divertida de aprender e praticar a leitura através dos trava-línguas. Vamos começar? Acompanhe a leitura do texto, depois leia sozinho, memorize e recite para os seus colegas. Então, a professora vai ler, depois vocês vão ler sozinho, vão memorizar e vão fazer um vídeo e vão estar postando lá no grupo deste trava-língua que nós vamos trabalhar hoje para os coleguinhas, ok? Então, vamos lá. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento, né? É um trava-língua, depois você vai estar treinando. Estudo do texto. Onde está o sapo? Bem fácil, né? Basta eu olhar aí que eu já sei aonde o sapo tá. Aí você responde aí na questão. Questão 2. Quais palavras dos trava-língua têm pronúncia parecida, né? Lembram que nós já foi informado, a professora já falou que nos trava-línguas as palavras também elas rimam, né? Elas têm sílabas parecidas, muitas das vezes só mudam de posição, né? As sílabas. Então você vai encontrar aí no trava-língua as palavras que tenha pronúncia parecida, ou seja, que são escritas com sílabas iguais, ok, meus amores? Questão 3. Copie o verso do trava-língua que rima com este. Você vai encontrar no trava-língua um verso, né? Nós já sabemos que versos são as linhas que formam um poema, um trava-língua, né? Enfim. Qual é o verso que nós vamos encontrar que seja parecido com esse aqui? O saco com o sapo dentro. Aí você vai achar lá e vai estar transcrevendo aqui nas linhas abaixo da questão 3. Estudo da língua. Então, como nós vimos lá no nosso título da nossa lição 17, o sapo e o saco. Com que sílaba começa a palavra sapo? Sa. E com que sílaba começa a palavra saco? Também com sa. Então, hoje nós vamos estudar as palavras escritas com S. Então, vamos ler a família silábica do S. Vamos lá. Sa, se, si, so, su. Ok? Questão 1. Forme o nome do animal com as letras móveis. Não precisa você ter, que eu sei que você já sabe escrever o nome deste animal aí. Qual é este animal? O sapo. Como é que nós escrevemos sapo? S com A, P com O. Sapo. Copie a palavra que você formou e escreva cada sílaba em um quadrinho. Então, você vai escrever as sílabas da palavra sapo, uma em cada quadrinho, ok? Próxima página, página 92, questão 2. Circule o nome desse animal nos versos do trava-língua. Você vai estar circulando o nome sapo
todas as vezes que você encontrar aí no trabalhinho. Questão 3. Circule somente as figuras que começam como sapo, né? Então, você vai circular somente as figuras que começam com a sílaba sa, S com A, ok? Aí nós temos sapato, rato e sabão. Bem fácil, né? Eu não vou nem dizer porque eu sei que vocês já sabem identificar a sílaba sa aí no nome das figuras. Aí você vai circular as figuras. Questão 4. Leia as palavras. Aí você vai estar lendo aí na questão 4 todas essas palavrinhas, né? Olha aí a prática da leitura. Não vale enganar a professora, hein? Leia mesmo, ok? Escolha uma palavra do quadro e forme uma frase com ela. Aí, aqui as palavrinhas que você leu na questão 4, você vai escolher uma palavra e vai formar uma sílaba com ela, né? Tipo aqui, eu vou escolher a palavra salada. Aí a minha frase vai ser: eu gosto de comer salada. Aí eu vou escrever nesta frase aqui: eu gosto de comer salada. Eu escolhi a palavra salada e com ela eu vou formar uma frase, né? E lembrando que as frases nós iniciamos com letra maiúscula e use letra cursiva para estar escrevendo a sua frase, ok? Questão 5. Ordene as sílabas e forme palavras. Depois crie uma frase usando cada palavra. Você vai ordenar e as sílabas elas estão, ó, em posições diferentes. Você vai organizar elas na linha abaixo, vai formar a palavra e em seguida você vai criar uma frase, né? Eu vou dar só um exemplo aí de uma delas. A primeira palavra aqui do primeiro quadro é a palavra sacola. A partir da palavra sacola, você vai criar uma frase. Não esqueça de usar somente letra cursiva. Aí você tem a outra, né? O outro quadrinho e o outro. Tá ok? Bem fácil aí. Questão 6, próxima página, página 93. Escreva as sílabas de cada dupla de palavra nos quadrinhos. Olha só. Escreva as sílabas de cada dupla de palavra nos quadrinhos. Aí nós temos letra A, sofá e soneca. Aí vocês têm aí, ó, o só e o fá, né? Aí soneca, né? Aí aqui de novo nós temos salame e sapato. Aí nós temos salame e sapato. E aí você vai escrevendo, né, cada dupla de palavra nos quadrinhos. Aí nós temos sino e sirene. Sirene e sino. Então você vai olhando os números de sílabas das palavras e vai colocando aí, ok, meus amores? Questão 7. Troque apenas uma letra de cada palavra e forme outras palavras. Aí você tem um exemplo, ó. Sapo. Aí eu só troquei o S pelo P. E aí formou a palavra papo. Sapo. Aí eu já fui trocar o P pelo C. Observe que elas estão destacadas aí as letras que foram trocadas. E aí eu formei a palavra saco. Depois eu tenho sapo, eu já troquei a última letrinha, que foi a vogal O, pela vogal A. Eu formei sapa, né? Bem fácil, é só você observar aí o modelo e assim você vai fazer nas palavras salada, cela e sino, ok? Vamos procurar formar mais de uma palavra que dá para formar várias palavras. Questão 8. Escreva o nome das figuras de acordo com a numeração. E aí nós temos as figuras, né? 1 sofá, 2 sino, 3 sacola, 4 saia, 5 salada e 6 sapos. Aí você vai olhando a ordem e vai escrevendo.
E também hoje uma bem importante que a professora quer dizer para vocês, que quando nós formos escrever as palavras com S, nós temos que ter o cuidado que quando o S ele aparecer no meio de duas vogais, ele não vai ter som de S, ele vai ter som de Z, como na palavra casa, né? Eu falo casa, eu pronuncio za. Então, o som que sai da minha boca é do Z, sabe? E só que a palavra casa não é escrita com Z, ela é escrita com S. E sabe por que isso acontece? Porque o S, ele está entre duas vogais. E toda vez que o S aparecer no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z, como na palavra asa, casa, né? E várias outras palavras. Mas é importante que a gente já tenha esse entendimento, que quando o S for escrito ou aparecer no meio de duas palavras, ele vai ter som de quê? De Z. Isso mesmo, meus amores. Eu aguardo. A gente finaliza aqui, né, a nossa atividade de hoje na página 93. Aí eu aguardo, né, o retorno no PV do desenvolvimento das atividades de hoje, ok? Beijos no coração.